STJ define limite para acelerar revisão do INSS nos juizados. É muito importante que você assista esse conteúdo até o fim, para que você possa entender quais são aí esses novos limites, certo? Segurados pode renunciar valores que receberá em um ano para evitar justiça comum. Como assim, Verusa? Você está com um processo, certo? No recurso, por exemplo, e esse processo dá direito a atrasados de 60 mil reais, vamos dizer, de 20 mil. Mas para esse processo sair mais rápido, você ter esse benefício concedido, você deve perdoar, né? Você deve não aceitar aí em troca da sua aposentadoria. Você se aposenta mais rápido, em contrapartida você não recebe os atrasados ou parte deles, certo? É o que está acontecendo, eu já falei sobre isso há alguns dias aqui, que advogados que estão com processo no Conselho de Recursos do INSS está recebendo essa proposta, onde você deve deixar de lado os atrasados, os retroativos, e aí você terá o benefício logo concedido de forma mais rápida, certo? E isso está sendo comprovado aqui. Olha só. Isso foi postado no dia 20, certo? De maio de 2021. A primeira sessão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, definiu que o direito de um cidadão abrir mão de valores para se manter dentro do limite de 60 salários mínimos para iniciar uma sessão no juizado especial poderá não poder superar a soma das parcelas a serem recebidas em um ano. O interessante em renunciar valores para conseguir um julgamento mais rápido no juizado é comum. Os segurados do INSS que buscam o judiciário para obter revisões ou concessões de benefício, algo fácil de entender ao observar a diferença que isso faz no tempo de tramitação de um processo, certo? Se considerando apenas os casos que têm baixa execução na primeira instância da Justiça Federal do país, concluindo com valores calculados e ordem de pagamentos expedidos, o tempo médio de tramitação nesta fase de juizado é de 1 ano e 10 meses no mínimo, enquanto passar de 8 anos nas varas federais, segundo o relatório de 2020 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, quando o processo está no recurso, no Conselho de Recursos do INSS, pode durar no mínimo aí 1 ano e 10 meses, certo? Enquanto na Justiça Comum pode durar até 8 anos, certo? O julgamento concluído pelo STJ no último dia 12 de maio não tratou do direito à renúncia de valores, que já havia sido garantido pelo tribunal, mas esclareceu que não é possível abrir mão de todo o valor que superar os 60 salários mínimos, limitando o descarte de uma unidade de 12 parcelas que irá vencer. Então, você vai abrir mão de parte, não de todos os valores atrasados, certo? Isso para que a sua dívida ou a dívida do INSS para você possa ir com essa redução de valores, possa adiantar o seu processo e conceder o seu benefício, certo? Abro aspas. No caso do INSS, podemos até considerar que uma unidade inclui o valor de um 13º salário, explica o presidente do INPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, Roberto de Carvalho Santo.
Acelerar a tramitação do processo, porém, não é algo recomendável para todos os tipos de ações contra o INSS, alerta Santos, certo? Para os especialistas, as ações complexas que dependem de perícia e exames de muitas provas que, para determinar um direito, né, dependem de perícias, exames e de muitas provas para determinar um direito, como as que envolvem aposentadoria especial por insalubridade ou da pessoa com deficiência, que devem permanecer na justiça comum, onde a chance de sucesso do segurado nessas condições será maior. Então, nesse caso, na justiça comum terá a chance de ter o benefício concedido será maior do que através de uma revisão, certo? Abro aspas. No caso, é importante buscar uma prestação de serviço judiciário com mais qualidade, que garanta a ampliação de todas as garantias possíveis, afirma o senhor Carlos Santo. Ação contra o INSS, tempo ou dinheiro. O STJ definiu uma regra para que os processos com valor estimado superior a 60 salários mínimos possam ser julgados no Juizado Especial Federal. Para se enquadrar nesse limite, o interessado poderá abrir mão de até 12 parcelas que ainda estão para vencer ou equivalente a 1 ano dos valores a receber. O segurado do INSS, no caso, o esclarecimento da regra é importante para o segurado do INSS que pretende abrir mão de parte dos atrasados em troca de acelerar a liberação do valor menor. Exemplo: um segurado cobra a concessão de uma aposentadoria de R$ 1.269 e o cálculo dos atrasados alcançou 66 mil nos últimos 4 anos, contado desde a data do seu requerimento. No caso, requerimento administrativo, que significa pedido do INSS. A estimativa do valor a ser recebido no ano seguinte ao início da ação judicial é de R$ 16.500. O trabalhador terá que abrir mão desse valor para iniciar o processo no Juizado Especial Federal, caso não queira ir para a Justiça Comum, certo? Já na varas e juizados, há 2 caminhos para um segurado do INSS pedir na Justiça a concessão ou revisão de um benefício previdenciário. A. No Juizado Federal, no Juizado Especial Federal. Com raras exceções, o cidadão é obrigado a ingressar pelo juizado se o valor total dele está cobrando até 60 salários mínimos, hoje 66 mil, certo? Neste ano. E segundo, o cálculo pode considerar salário ou diferença que o segurado deixou de receber em até 5 anos antes do pedido e aos quais ele ainda terá direito à duração e ação. E terceiro, o juizado tem como princípio atuar em situações mais simples, acelerar a tramitação e, com isso, ajudar a desafogar a justiça. 1 ano e 10 meses é o tempo médio de espera dos processos que têm baixa conclusão no juizado do país após execução de cálculos da dívida e emissão de ordem para pagamento. B. Juizado Federal Comum, varas federais. Primeiro,
as causas contra o INSS com valores calculados acima de 60 salários mínimos entram no juizado pela Vara Federal, primeira instância da Justiça Federal Comum. E segundo, o julgamento realizado nas varas devem priorizar rigorosamente as garantias previstas no Código do Processo Civil, como a realização de perícias detalhadas e, por isso, tendem a ser mais lento, demorar mais tempo. No caso, tem a duração de até 8 anos e 3 meses. É o tempo em que um processo que tiveram baixa nas varas federais do país passaram na fase de execução, ou seja, do cálculo da dívida já reconhecida até a emissão de um precatório, certo? No caso da análise, exige cuidado. A veracidade de conclusão de processo nem sempre é a mais importante em uma ação previdenciária, quando há possibilidade de escolher entre justiça comum e justiça federal, que deve considerar a complexidade da ação. As ações para pedir um benefício por incapacidade, aposentadoria simples, como por idade ou rurais, costumam ser mais simples e, nesse caso, a opção pelo juizado costuma ser mais vantajosa. O processo que envolve perícias complexas, análises e muitas provas, como esse de aposentadoria especial por insalubridade, pode ter o julgamento mais vantajoso pela justiça comum, certo? Então, são esses dados muito importantes que vocês devem prestar atenção, principalmente se você tem um processo agora na justiça ou no setor aí de recursos do INSS, certo? Se ultrapassar 60 salários mínimos e se o INSS chamar você para um acordo, você deve escolher, perguntar ao seu advogado, certo? Qual o melhor caminho? Você deixar de lado parte desses valores do atrasado e ser aposentado ou continuar aí, leve o tempo que levar, certo? Em alguns pontos, a justiça comum é mais vantajosa do que o recurso, certo? Esse processo aí no órgão de recursos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, sempre. Tchau, tchau.